Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai fazer questões de radiologia para melhorar a nossa capacidade de respostas, né? Nossos índices de acertos em relação a, ao que é cobrado no concurso público. Eu vou utilizar a banca da FGV e vou fazer bastante questões, né? Vamos lá. Ahn, Radiologia, CNU. Essas são as matérias cobradas. Vamos lá. De 501 questões aqui. Então, essa é a primeira questão. A sinalização luminosa vermelha deve estar visível e acima da face externa das portas de acesso às salas de exames radiológicos. A sinalização luminosa deve estar acompanhada do símbolo internacional da radiação ionizante e da seguinte inscrição: Ahn, proibido a entrada de objetos ferromagnéticos. Não entre com o telefone celular ou cartões de banco. Quando a luz vermelha estiver acesa, a entrada é proibida. Proibido a entrada de pacientes com marca-passo cardíaco. Pacientes com próteses ortopédicas só devem estar na sala com autorização do médico solicitado. Bom, não tem nenhum texto falando sobre ressonância magnética. Então, eu escolho a letra C. A gente capturou esse Pokémon. Brincadeiras. Ai, ai. Parece Pokémon e Pokébola. Ai, que legal. Vamos lá na próxima. Assinale a opção que indica equipamentos que não é um equipamento de proteção individual usado nas salas de exames radiológicos, incluindo raio-x e tomografia computadorizada. Um equipamento de proteção individual é luva, jaleco, dosímetro, espessômetro, avental plumbífero, protetor de tireoide, protetor de gônadas. Equipamento que não é equipamento de proteção individual. Vou nesse espessômetro. E além de ir nele, eu vou pesquisar sobre ele. Só pra mim ter ideia do que é espessômetro. Ah, espessômetro é isso? Ah, legal. Vamos aumentar nosso repertório aqui, dizendo o seguinte, né? Espessômetro. Ele é um medidor de aqui deve estar escrito, né? Um medidor, né, de comprimento ou espessura. É mais fácil. Hum. Essas questões são da UFGV? Caraca. Estamos num nível fácil por enquanto.
No estudo radiográfico da coluna cervical, a incidência na qual os buracos de conjugação não são evidenciados quando há erro no posicionamento do corpo e da cabeça é coluna cervical, incidência na qual os buracos de conjugação não são evidenciados quando há erro no posicionamento do corpo e da cabeça é buracos de conjugação não são evidenciados. Erro de posicionamento do corpo e da cabeça é antero-posterior, perfil, oblíqua, reversion, hits. Eu não tô entendendo o que que são os buracos de conjugação. Aí, ó, essa aqui é alucinante, ó. Estudo do radiográfico da coluna cervical incidência com os buracos de conjugação. Deixa eu interpretar aqui, ó. Buracos de conjugação. Buracos de conjugação, quando a gente está conjugando algo, por exemplo, a gente está investigando a coluna cervical, ela tem um buraco aqui que se chama o forame, forame cervical, né? Forame. E aí nesse forame, né? Tem a coluna aqui. Tal. E aí a gente tem essa. A gente tem outros buracos aqui dos vasos, né? Forame, outros forames, forame jugular, não sei. Esqueci os nomes dos forames. Mas, beleza. E aí no estudo, qual a incidência na qual esses buracos, conjugação, não são evidenciados? A gente não consegue ver eles quando há erro de posicionamento do corpo. Antero-posterior, a gente não vai ver esses buracos. Acho que na P mesmo. Perfil. Eu vou chutar porque eu não sei. Não, é na oblíqua. Oblíqua. Então vamos gravar isso daqui, ó. A posição oblíqua, porque eu não consigo compreender a lógica disso aqui. Vamos ver se alguém mandou a lógica. Na radiografia da coluna cervical, os forames de conjugação são melhor visualizados nas incidências oblíquas. Então eu deveria saber isso aqui, ó. E os forames de conjugação melhor visualizados nas... Se houver erro no posicionamento do corpo e da cabeça, esses buracos podem não ser evidenciados corretamente, comprometendo a avaliação da imagem. Perfeito. Então era isso que eu precisava saber. A questão, ela meio que... Sabe o que a questão fez? Ela fez o seguinte. Ela deixou de baixo aquela questão assim, ó. Porque esses buracos de conjugação, os forames, se a questão tivesse perguntado assim, ó. Em qual incidência é melhor visualizado os buracos de conjugação? Obviamente a incidência oblíqua. Só que ela perguntou isso em um sentido de contrarrestante, né? Quando há erro no posicionamento do corpo e da cabeça. Vou falar com você que todas são, né?
Então essa questão é uma questão que poderia facilmente ser anulada, porque poderia falar assim, ó, quando há erro no posicionamento. Quando há erro no posicionamento, todas as questões ficam não há a possibilidade de visualizar os buracos de conjugação. Então ela meio que essa é uma questão meio que ali é uma questão que já está com a decisão, já está brava por natureza, né? Por suspeita, né? É tipo isso. Ahn, Chama questões traiçoeiras. Assinale a opção que indica posição em que o estudo radiográfico do cávum, osso cávum, deve ser feita. Vamos ver aqui, ó. Cávum. Pode se referir a duas coisas distintas. Cavum septi pellucidi, uma cavidade no cérebro que normalmente desaparece antes do nascimento, e a nasofaringe ou cavum, a parte superior da faringe localizada atrás do nariz. Nesse caso, eu acho que é a do nariz, né? A nasofaringe, a região da faringe localizada atrás do nariz e acima do palato mole. Então, cavum pode ser feito. Decúbito dorsal, decúbito lateral esquerdo, decúbito lateral direito, em pé, ortostase ou sentado, em flexão e extensão. Decúbito dorsal. Estudo radiográfico do cavo. Temos aqui cavo. Esse é meu camarada. Decúbito dorsal. Tal. Essa parte aqui. Só em decúbito dorsal. Ou em ortostase ou sentado. Tá na mesma. Deixa eu ver. Decúbito dorsal, não. Que é essa daqui? É. Pé, ortostase, sentado. Porque nesse caso, como a questão não apresenta qual incidência que provavelmente é uma incidência PA, posterior anterior, é, ela não pode ser feita deitado e em perfil não vai mudar nada, né? É, direito ou esquerdo, tanto faz. Para fazer o estudo do cavum, é melhor em pé mesmo, em pé ou em ortostase. Vamos para a próxima. Nos safamos dessa. No processo de finalização da imagem radiográfica digital, antes do envio dos dados ao servidor, a imagem pode ser alterada em vários parâmetros, tais como brilho, enegrecimento, ampliação, inversão da imagem, lateral e horizontal. Na opção que indica onde o técnico deve fazer essa finalização. Na estação de trabalho do raio da R. Peraí, na estação de trabalho da RC
ou no console do aparelho de raio-x DR radiografia direta. Na câmara escura, na sala de laudos, na secretaria, no arquivo médico. Ah, ah, acho que RC é computadorizado, né? Raio-x computadorizado. Eu vejo às vezes tem questões para pegar até mesmo pessoas que talvez mandem outras pessoas fazer a prova para elas. Talvez até por causa das linguagens que eles utilizam, por exemplo, forame, por exemplo, buracos conjugação, né? É um termo muito técnico, ou é um termo assim que em todo o meu curso eu não vi ninguém falar. É, nos equipamentos de ressonância magnética, o ruído acústico associa-se ao trabalho de ativação. Ruído acústico associa-se ao trabalho de ativação e desativação da corrente elétrica, que induz vibrações mecânicas nas bobinas de gradientes de campo. Essas vibrações. Ok. Assinale a opção que apresenta o que deve ser feito para reduzir os níveis de ruídos para o paciente. Para o paciente, não para a máquina, porque a máquina ela depende desses ruídos. Então, para o paciente, vamos ver. Baixar a luz do ambiente ou mesmo desligá-la? Não. Colocar um protetor auricular no paciente durante o exame? Introduzir o paciente pelos pés para manter a cabeça longe do magneto? Isso não muda. Prolongar o exame o mais possível para o paciente e se acostumando com os ruídos. Oferecer uma campainha ao paciente para que. Então a nossa opção fica sendo um fone auricular. Esse sim tem a capacidade de reduzir a chegada dessas vibrações na altura que elas se encontram durante o exame nos seus ouvidos. Porém, vai chegar do mesmo jeito, né? Ahn, existem tampões, né, mais eficientes, porém cabe ao serviço oferecer, né? Por exemplo, aquelas coisas que realmente tampam o ouvido mesmo, aqueles algodões, né, próprios, né? Tapadores auriculares. Ahn, a respeito da cabine, sala de comando do equipamento, que emite radiação ionizante, assinar a afirmativa correta. Cabine de comando. Dispensa qualquer tipo de proteção plumbífera. Deve ser a menor possível e o mais próximo do paciente. Deve impedir a comunicação e a observação visual do paciente durante a realização do exame. Deve estar posicionado de modo que durante as exposições ninguém possa entrar na sala sem ser notado pelo operador. Deve ser maior do que a sala de exames. Peraí, deve impedir a comunicação e a observação visual do paciente. Não, de forma alguma. Deve estar posicionada de modo que, durante as exposições, ninguém possa entrar na sala sem ser notado pelo operador. Hum, Deixa eu ver de novo essa aqui. Dispensar qualquer tipo de proteção plumbífera. A menor possível
o mais próximo do paciente. A menor possível. Nunca ouvi falar isso, não. Deve impedir a comunicação. Vamos ver se é essa daqui. Caraca, essa daqui. É que eu já vi serviço que não... É verdade. Tem como... Tem uma escala pra tudo, né? Ahn, Assinale a opção que apresenta corretamente o texto com as orientações da proteção radiológica, que deve estar visível nas portas de acesso e nas salas de exames radiológicos. De novo, essa, né? Nesta sala pode permanecer até 2 pacientes de cada vez. Permitida a entrada e permanência de até 2 a 3 acompanhantes na sala durante o procedimento radiológico. Mulher grávida ou com suspeita de gravidez, para garantir sua privacidade, não há necessidade de formar um médico. Paciente, não há necessidade de qualquer vestimenta plumblífera. Acompanhante, quando houver necessidade de contenção de paciente, exige e use corretamente vestimenta plumblífera para sua proteção. Seria isso. Porque isso aqui, por mais que seja um dever do tecnólogo, técnico em radiologia, a entregar, né, apresentar para acompanhante, é, a gente pode facilitar isso mostrando para ela, né, com as informações vigentes, né? Quando tem um texto com um órgão mais um órgão um carimbo de uma instituição renomada, né? Do da serviço, as pessoas respeitam mais. Esses textos são importantes, sim. É porque a gente tem um certo. É, umas certos biotipos, eu falaria assim, né? Das pessoas que às vezes elas encontram tão profundamente em uma operação, né? Por exemplo, uma mãe, ela se encontra tão mãe que às vezes esquece da necessidade de utilizar da sua operação cognitiva inteligente para facilitar toda a realização. Mãe, o pai, o tio, o acompanhante. Então, é bom a pessoa, às vezes, quando possível, afastar um pouco desse personagem profundo, sair um pouco para fora para encontrar as informações numa medida inteligente. O texto é isso. O termo levantamento radiométrico refere-se a. É difícil, né? O termo levantamento radiométrico refere-se a levantamento radiométrico. Quando a gente vai fazer um levantamento radiométrico, a gente vai medir níveis de radiação, né? A avaliação dos níveis de radiação nas áreas de uma instalação. Opa! Conjunto de procedimento de elevada especialização, de alto custo, exame diagnóstico ou utilização mencionista da radiação em seres humanos, condição do serviço de saúde ou de seus produtos que impõe estratégia de organização da atenção à saúde à população, que são os indivíduos e as comunidades. Então, caberia para nós radiométrico na medida de radiação, níveis de radiação. Hum,
O registro de profissionais de níveis superior habilitados para o preparo, o uso, ó, registro, né? Uso e manuseio de fontes radioativas de acordo com as normas SENEM para uma determinada área da área de atuação é válido por, e aí? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos ou 10 anos? Eu acho que o registro de profissionais seria 10 anos, né? 5 anos. Eu ia no 5, né? Mas acabei indo no 10. Até hoje eu não tirei o meu, tô esperando. Tô esperando conseguir um trabalho, emprego, vou passar no concurso. Você consegue ele rapidinho, né? No mesmo dia você já consegue fazer. Com a tecnologia agora, dá pra tirar rápido. Os valores de nível de restrição para equivalente de dose ambiente milisievert ao ano no serviço de radiografia médica convencional, fluoroscopia e radiologia intervencionista, mamografia, tomografia intervencionista, computadorizada, médica para áreas, tomografia computadorizada. Nossa, para áreas livres controladas respectivamente são. Então, nosso negócio aqui é isso aqui, ó. Áreas livres e controladas, respectivamente. Livres é 1 e controladas é 20, se eu não me engano. Ah, não, é peraí. Por ano. Ah, por ano é 5. Então, menor que 1, menor do que 1 e maior que 5. Menor que 0,5 e maior que 1. Não, pera aí. Maior que 0,5 e maior que 1. Esse tá certo, né? Menor que 1 e maior que 5. Maior que 1 e maior que 10. Maior que 0,5 e maior que 10. Maior que 10 e maior que 10, maior que 1. Ah, eu não tô sabendo ler isso aqui não. Maior que. Ah, não, deixa eu ver aqui, né? Eu não consegui ler isso ali. Ah, uma área para. Ai, mano. Uma área para ser considerada controlada sobre o ponto de vista radiológico deve apresentar em média um nível de exposição maior que 3/10 do limite máximo permitido pela norma SENEM. Em algumas instalações, as áreas controladas podem ter requisitos adicionais de proteção de segurança visando, por exemplo, a guarda do segredos industriais ou militares. As áreas supervisionadas devem possuir monitores de área, controle de acesso. Acesso e nível de exposição. Maior que 1 milisievert ao ano. Livros devem apresentar um nível de exposição menor que 1 milisievert ao ano. Tá, mas. Tá, mas. Tá. Mas eu não entendi nada. Ninguém me ajudou aqui. Pô, vamos ver aqui.
Que acho que tem um quadro. Eu... Af, af, af. Maior que um e maior. Deixa eu ver como se lê isso, né? Vamos ver. Como leio isso? Como eu leio isso aqui? Não, pera aí. A leitura da expressão tal é assim, ó. Maior que 1,0 ou simplesmente maior que 1 e maior que 10,0 ou maior que 10. Ah, então é exatamente isso, ó. Áreas controladas é 1 e áreas eh, e áreas áreas livres é 1 e áreas controladas é 20. Acho que é isso. Então, hum, fica sendo maior do que 1 e maior do que 10. Essa tá mais certa, né? Deixa eu ver. Que é isso? Hum, aqui. Vamos só uma revisão rapidona nisso. Valores de restrição equivalente. Aqui, ó. 4 aqui, ó. Dose efetiva no organismo e outros. Não, não, não é isso não. Limites de dose, só que esses daqui. Não, mas. Dose absorvida equivalente. Não, não é isso não. Caraca. Eu vou pular essa questão aqui. Porque, se não me engano, é 20, né? É 1 e 20. Se não me engano. Vamos ver essa outra aqui. Vai falar a mesma coisa, só que em uma outra linguagem. Quer ver? Então, o que você acha de uma pessoa que faz uma questão dessa, né? Assim, qual que é o espírito dela, no sentido, o espírito dele? É, os valores máximos aceitos como tolerância de equivalente de dose ambiente municípios ao ano para áreas livres e controladas, respectivamente, de serviço de radiografia médica convencional são. Então, a mesma pergunta, vamos lá. 1 e 10, 1 e 20. Vamos ver. 5 e 5. Peraí. Dose ambiente. Dose equivalente. Dose ambiente. Vou ver isso aqui. Dose ambiente. Tá falando que aqui é a letra D. 0,55 ao ano, né? Então acho que é assim, ó. 20 é em 5 anos.
e 5 é ao ano. Acho que é isso. 20 em 5 anos. Então a gente tem 1 ao ano para áreas livres. Não, 0,5. 0,5 ao ano para áreas livres, né? Isso. Deixa eu fazer a mesma pergunta aqui. Hum, vamos tentar de novo. Né? Ah, isso aqui, ó. Vou pegar essa tabela aqui. Já. Ó, corpo inteiro, dose efetiva para corpo inteiro, 1020 millisieverts ao ano. Indivíduo ocupacionalmente exposto. Cristalino, pele e mãos. Cristalino, 20 millisieverts. Pele, 500 millisieverts. E mãos e pés, 500 millisieverts. Corpo inteiro, né? Indivíduo público, 1 millisieverts. Cristalino, 15 millisieverts e equivalente para a pele, 50 millisieverts. Mãos e pés também, 50 millisieverts. Né? Mas não falou quanto que é. Aqui. Vamos ver isso. Aqui. Corpo inteiro cristalino, peles, mãos. Mesma tabela. Agora. Vamos continuar fazendo exercício que a gente aprende mais, né? Assim, parece que. Tem hora que o conhecimento parece que não funciona, mas não funciona tão bem assim. A gente precisa de um negócio que se chama atenção contra o profissional que tá interessado em ver se a gente vai escorregar na dele. O levantamento radiométrico deve ser feito nas seguintes condições e ou periodicidade. Condições e ou periodicidade. Durante teste de aceitação anual após reparos. Durante teste de aceitação quadrienal ou após modificações nas salas, equipamentos ou procedimentos. Anual ou após reparos. Quadrienal ou após modificação. Durante teste de aceitação semestral ou após reparos. Letra B. Capturamos um grandão aqui agora. Durante teste de aceitação
Ou seja, quando você vai comprar o equipamento ou vai instalar o equipamento, tem que fazer esse levantamento radiométrico. Quadrienal, para quê? Para você mostrar para a empresa que com o passar de 4 anos, quais são as radiações que o seu equipamento está emitindo, se não tem nenhuma coisa diferente do normal, ou após modificações nas salas, equipamentos, procedimentos. É isso que tem que ser feito. Quem geralmente está ligadinho nisso é o supervisor de proteção radiológica do serviço. Ele não fica lá fazendo exames normalmente, mas ele fica cuidando de todas essas questões. A norma da Agência Nacional de Vigilância Sanitária vigente que estabelece os requisitos sanitários para a organização e funcionamento do serviço de radiologia diagnóstica ou intervencionista e regulamenta o controle das exposições médicas, ocupacionais e do público decorrentes do uso de tecnologias radiológicas diagnósticas ou intervencionistas, determina que o levantamento radiométrico ou monitoração de áreas de uma instalação deve apresentar resultados expressos para as seguintes condições de carga de trabalho. Resultados expressos: diária, máxima diária, semanal, máxima semanal ou anual. Tem um negócio que se chama dosímetro, mas dosímetro deixa eu ver, ou monitoração das áreas de uma instalação deve apresentar carga de trabalho. Olha, o dosímetro, ele é diário, né? Ah, deixa eu ver a questão de novo. Tá, beleza. Agência Nacional de Vigilância Sanitária determina que o levantamento radiométrico, ou seja, a gente usa um dosímetro todo dia para trabalhar, ou a monitoração das áreas de uma instalação. Tá. Radiométrico. E a monitoração das áreas de uma instalação deve apresentar resultados expressos para a seguinte condição de carga de trabalho. Que eu lembro, dosímetro é mensal a leitura. Só que eu não sei se ele mostra os diários ou levantamento semanal. Eu não sei, porque é feito um cálculo, né, lá. De carga de trabalho. Poxa, eu vou chutar esse aqui, viu? Máxima semanal. Ah, então aprendi aqui agora. Deve ser essa questão do dosímetro. Resultados radiométricos máxima semanal, ou seja, deve ser que faz a leitura do dosímetro e pega o valor da semana do trabalhador, uma semana de trabalho. Ou seja, 24 horas. Acho que é isso aqui, ó. 24 horas. Máxima de semanal. Porque a gente tem 24 horas de jornada. Ah, o uso de dosímetro individual por indivíduos ocupacionalmente expostos durante sua jornada de trabalho e enquanto estiver em área controlada é dispensado para consultório odontológico isolado que possua um equipamento de raio-x intraoral com carga de trabalho máxima estimada até 4 milisievert, 4 MA por semana. 2 equipamentos de raio-x extraoral com carga de trabalho máxima estimada de 40. 2 equipamentos de raio-x extraoral
Máxima estimada. Um equipamento de raio-x intraoral. Um equipamento de raio-x extraoral com carga de trabalho. Máxima estimada de 4 mA. Ah, que é esse aqui? Esse aqui. Equipamento. Um equipamento de raio-x intraoral com carga de trabalho máxima estimada de 4 miliamperes por minuto. E daria 4 miliamperes por minuto. Então, a cada segundo a gente tem 4 dividido por 60. Igual a 40 dividido por 6. 6, 12, 4, 0,6. Uma coisa. 6, 6, alguma coisa. Sabia dessa informação. Resolução. A resolução da diretoria colegiada RDC número 611 da Anvisa estabelece os requisitos sanitários para a organização e funcionamento de serviços de radiologia diagnóstica ou intervencionista e regulamenta o controle das exposições médicas ocupacionais e do público decorrente do uso de tecnologias radiológicas diagnósticas ou intervencionistas. A gente está falando da diretoria colegiada. Segundo a resolução da RDC 611, o sistema de controle e da duração de exposição aos raios-x deve ser do tipo eletrônico e não deve permitir exposição com duração superior ao seguinte valor em segundos, exceto em fluoroscopia, radiologia intervencionista, tomografia computadorizada e radiologia odontológica intraoral. Deve ser isso que vai estar perguntando, né? Quantos segundos? 1 segundo, 2, 5, 10 ou 20? Fluoroscopia radiológica. Se eu não me engano, acho que é. Aí eu não sei. Tá aqui. 5 segundos? Ah, 5 segundos é bastante, hein? 5 seconds. Ahn, resolução de diretoria colegiado. RDC 611 segundos. Essa eu não sabia. De acordo com a RDC, é permitido a realização de exames de rotina de tórax para fins de internação hospitalar sem necessidade de justificativa no contexto clínico, a utilização de equipamento de radiologia diagnóstico ou intervencionista móvel como fixo em rotina, a utilização de equipamento de radiologia diagnóstica ou intervencionista com tubo alimentado por gerador de alta tensão autorretificado ou com retificação de meia onda para equipamento de radiologia odontológica intraoral.
Uso de sistema de acionamento de dispora com retardo que impossibilite a interrupção da exposição a qualquer momento. Realização simultânea de procedimentos radiológicos em equipamentos distintos em uma mesma sala. Utilização de equipamentos. Vou chutar essa daqui. Chutei porque as outras não cabem, né? Utilização de equipamentos radiológicos, diagnósticos e intervencionistas com tubo alimentador por gerador de alta tensão autorretificado com retificação de meia onda. É... Aqui a gente tem um gráfico. A expressão que define a resolução da energia de um detector em função dos parâmetros apresentados na figura acima representa a curva gaussiana de função-resposta de um detector genérico é expressão expressão que define resolução e energia de um detector em função dos parâmetros apresentados na figura acima. Tem isso sobre isso, né? dn sobre dH. Então é a diferença aqui de dn sobre h. Isso tudo sobre h. Sobre 1. Né? Isso aqui é igual a 1 sobre h. Aqui, o que tá falando? Ah, eu tenho DH2 hum, que apresenta a curva gaussiana de função de um detector genérico. Curva gaussiana é essa daqui. Então eu vou ter y menos sobre 2 sobre. Aqui tem meio, né? Aqui é sobre h. Meio. Meio sobre 2. Que mesma coisa que 1 sobre 1 menos igual a 1 sobre 2 sobre h. Acertei. Olha, mas deixa eu ver aqui. FWHM. Entendi. Ah, esse aqui é o FWHM. Ah, então isso daqui, ó. Esse meio aqui é o FWHM.
Próxima questão. Os requisitos relativos ao controle de equipamentos pelo supervisor de radiação de radioproteção compreendem sua identificação, sinalização, registro. De novo, os requisitos relativos ao controle de equipamentos pelo supervisor compreendem sua identificação. Ele identifica o equipamento, sinaliza, registro, inspeção, calibração, aferição, ajuste, manutenção e descontaminação, de acordo com as normas. Cara, é muita coisa. Precisa de uns treinamentos, né? Vamos lá. Avalie se tais requisitos. Os requisitos se aplicam. Avalie se tais requisitos se aplicam a instrumentos para medição de radiações não ionizantes, instrumentos para processamento e coleta e análise de amostras, equipamentos destinados à proteção de trabalhadores. Todos, né? Não? A letra C, só 2 e a 3? Então, só 2 e a 3, a 1 não. Instrumentos para medições de radiações ionizantes, não. Engraçado, mas espera aí, olha os verbos, né? Inspeção, calibração, sinalização, identificação, aferição, instrumentos para a medição de radiações não ionizantes. Ah, o meu erro tá aqui, ó. Pulei o 1, pulei o não, né? Se elas não são ionizantes, então não dá, não tem por que o supervisor de radioproteção, porque a proteção é necessária de um trabalhador, não, de um supervisor, para as ionizantes, né? As não ionizantes, cada um basicamente cuida do seu, né? Ou seja, sai do sol ou fica no sol, usa aparelhos ou não usa, sei lá o quê. Avaliação e o controle das condições radiológicas que incluem medidas de grandezas relativas aos campos externos de radiação, contaminação e de superfícies, campos externos de radiação e contaminação atmosférica de uma instalação são procedimentos previstos em monitoração. Tá. Ambiental, ocupacional, radioativa, individual ou diária. Vamos ler de novo aqui. Baguncei. A avaliação e controle das condições radiológicas que incluem. Então, radiológicas são as ondas eletromagnéticas, que incluem medidas de grandeza relativas aos campos externos de radiação, contaminação de superfícies e contaminação atmosférica de uma instalação. São procedimentos previstos em monitoração. Ó, superfícies, indivíduo, ocupacional, ambiental, contaminação de superfície, campos externos de radiação, contaminação de superfícies e atmosférica. Então, por exemplo, em monitoração da área, ambiente radioativa, em monitoração radioativa de área ou ambiental.
Eu tô entre radioativo e diária. Controle das condições de grande. Tá. Uh, é diária mesmo. Ó, essa aqui eu achei que talvez não. Já estamos sentindo as forças aqui invadirem nossos cérebros, né? As áreas sinápticas já estão contraindo como um atleta, como um fisiculturista, como um acadêmico, né? A principal vantagem do uso da radioterapia de intensidade modulada, IMRT, em comparação às técnicas de radioterapia convencionais, é possibilitar maior homogeneidade de dose em regiões de interesse, porém com redução do controle focal do tumor. Tratamento mais curto sem necessidade de planejamento, melhor conformação da dose no volume alvo, preservando tecidos normais, possibilitando escalonamento de dose, menor custo operacional, redução do risco de hipofracionamento e aumento de toxicidade. E aí, maior homogeneidade de dose, melhor conformação da dose no volume, preservando os tecidos normais, porém com redução do controle focal do tumor. E a letra C, né? Então é isso aqui. É a melhor conformação da dose no volume alvo, preservando tecidos normais e possibilitando escalonamento de dose. Aqui, ó. Evitando escalonamento. Isso aqui é a Ferrari da... Como se fosse a Ferrari dos instrumentos. É um instrumento muito tecnológico. Em relação ao controle das radiações, né? Obviamente. A tomografia é como se fosse uma Fórmula 1, entre aspas. O paciente deu entrada na emergência com histórico de queda e queixa de dor intensa no quadril, direto. O equipamento de tomografia encontra-se em manutenção, de modo que somente estão disponíveis exames radiográficos e convencionais. O exame radiológico e as incidências mais indicadas para avaliação inicial desses pacientes são queda e queixa na dor intensa no quadril. Vamos ver aqui as opções. Radiografia simples da bacia, em ortostática e incidência tangencial do fêmur proximal. Radiografia PA da bacia e do quadril direito. Radiografias panorâmicas da coluna lombar em AP anteroposterior e lateral, estendendo-se até o quadril. Radiografia AP anteroposterior da bacia englobando ambos os quadris, incidências laterais cross-table do quadril direito. Radiografia do quadril direito em rotação interna, incidência em AP posterior do fêmur. Uhum. Vamos ver. Emergência histórica de queda e queixa de dor intensa no quadril. Quadril é essa região aqui, né? Beleza. E tem o ilho, o isco e o pubis, né? Um negócio assim.
Aqui a gente tem já a coluna lombar e aqui a gente tem o fêmur, né? Se ele tá com dor aqui no quadril, a gente tem essa área aqui, ó, para pesquisar, certo? Ahn, incidência do quadril para avaliação inicial desse exame, desse paciente. O que a gente pode fazer, né? O quadril, ele já pega um pouco aqui de cima. Se é uma avaliação inicial, vamos ver. Radiografia simples da bacia em ortostática, incidência tangencial do fêmur proximal. Eu não faria o exame ortostática, não. Radiografias PA, póstero anterior, da bacia do quadril direito. Direito, pode ser que no outro lado tenha alguma coisa, né? Aqui não falou qual lado que é. A radiografia panorâmica da coluna lombar em AP, anteroposterior e lateral, estendendo-se até o quadril. Acho que não. A radiografia AP, anteroposterior da bacia, englobando ambos os quadris, opa, e incidência lateral cross-table do quadril direito. Radiografia do quadril direito em rotação interna de 45 graus e incidência AP, anteroposterior do fêmur ipsilateral. Ah, não, tá falando aqui, ó, no quadril direito. Esse quadril aqui. Então, qual que eu tinha descartado? Lombar, AP, anteroposterior e lateral. Radiografias PA. Grafia AP, anteroposterior da bacia, englobando ambos os quadris. Incidência lateral cross-table do quadril direito. Em rotação interna. Primeiro, esse é rotação interna, não, né? Se o cara tá como machucado, dificilmente você vai fazer uma rotação interna, né? Muito cuidado, né? O exame de rotação interna exige bastante das fibras, né? Dos músculos do quadril. Se o cara machucou o quadril, vai fazer um exame desse? Não, né? Hum, lá. Assinale a opção que melhor define um radiofármaco e apresenta os três mais utilizados atualmente no Brasil, de acordo com a CNEM. Ó, o Tecnesse tem que estar dentro, hein? Radiofármaco é uma substância farmacêutica utilizada para intensificar a dose da radiação nos tratamentos. Radiofármaco é um composto quimioterápico utilizado em conjunto com radioterapia. Os três mais utilizados no Brasil. Radiofármaco é um composto radioativo utilizado para neutralizar a radiação dos tecidos saudáveis. Radiofármaco é uma substância farmacêutica utilizada especialmente para fins diagnósticos e terapêuticos. Os três mais utilizados no Brasil são o cloreto estanoso, iodo e o galho. Peraí. Radiofármaco é uma substância que contém um componente radioativo que tem afinidades químicas com determinados tecidos do corpo humano, utilizando especialmente para fins diagnósticos e terapêuticos. Os três mais utilizados no Brasil são o tecnésio, o iodo e o flúor. Essa daqui. Mas eu não entendi, eu não entendi. O que que tá escrito aqui? Substância farmacêutica utilizada especialmente para fins. Ah, esse cloreto estanoso aqui, né? Ai, ai.
Vamos para a próxima questão. Entre as opções abaixo, assinale a que identifica os tipos de tratamentos radioterápicos que obtiveram importantes avanços no planejamento a partir do uso de radioterapia guiada por imagem. Guiada por imagem. Image-guided radiation therapy. No planejamento. Tratamentos radioterápicos. Braquioterapia. Radioterapia convencional 2D. Em áreas estendidas e sem planejamento. Radioterapia estereotáxica. Braquioterapia. De baixa taxa de dose. LDR. Irídio. Radiocirurgia. Vamos ver aqui. Ah, não. Esse eu não sabia. Chutei. Aqui, ó. Radioterapia estereotáxica. O que é isso aqui? Questão é nível difícil. A radioterapia estereotáxica é uma técnica avançada de radioterapia que utiliza feixes de radiação altamente precisos para tratar tumores tanto dentro quanto fora do crânio. A SRS, radiocirurgia estereotáxica, é usada principalmente a partir de tumores cerebrais, enquanto a SBRT, radioterapia corporal estereotáxica, é aplicada em outras áreas do corpo, como pulmão, fígado e coluna. Ambas as técnicas empregam imagens tridimensionais para direcionar a radiação com precisão, minimizando danos aos tecidos. Ah, então foi isso aqui. Faz sentido, né? É verdade. Entre as opções abaixo, assinale que identifica os tipos de tratamento radioterápicos que obtiveram importantes avanços no planejamento a partir do uso de radioterapia guiada por imagens. Ah, Ctrl Z. Aqui. Radioterapia. Na verdade, isso aqui a gente precisava de estudar mais, porque não tô muito ligado nisso, não. É, hum, fazer mais uma aqui. Um paciente chega ao setor de radiologia com suspeita de fratura do rádio. Rádio é o osso da mão mais perto do polegar. Na região do cotovelo, as incidências mais adequadas. Cotovelo é onde fica a cabeça do rádio. As incidências mais adequadas para a investigação radiográfica dessa lesão, entre as relacionadas a seguir, são AP antero-posterior lateral, incidência axial do olecrano, AP antero-posterior lateral, incidência axial de coile, AP antero-posterior oblíqua, interna e oblíqua externa, lateral, AP antero-posterior impronação forçada e incidência de Clemens, AP antero-posterior, incidência oblíqua interna, incidência túnel do cotovelo. Incidência axial do olecrano ou do coile. Fala isso aqui, ó.
de coil. Essa aqui, essa a gente captura porque é uma coisa que cobra bastante. Nos exames de ressonância magnética, assinale a opção que apresenta a definição correta do termo sequência e qual o objetivo de sua utilização. Sequência se refere ao posicionamento do paciente, ao software, à calibração do campo, a um conjunto de pulsos, refere-se a uma técnica de reduzir a dose. Então, sequência é um conjunto de pulsos de radiofrequência e gradientes combinados com o objetivo de manipular sinal dos tecidos e gerar imagens com diferentes características. Ah, isso aqui é uma coisa muito doida, né? É como se fosse. Veja só, eu vou apresentar uma elucidação disso, né? É como se fosse uma panela, né? E aí essa panela aqui, ó, ela tá com água. E aí o campo, né, que você vai fazer nessa panela, é aqui, ó. Digamos que você vai introduzir uma colher. E aí essa colher vai fazer os movimentos, né? Só que a gente tem os ritmos. E aí os ritmos né, com mais, né, por exemplo, micropartículas de energia. O que são micropartículas de energia? É como se a gente tivesse radiação barra na forma de calor. Calor molecular. Por quê? As células se contraem. E aí, por exemplo, a gente tem essa contração e um fenômeno que acontece com o hidrogênio, né? Que é a coisa que a gente mais tem no corpo, moléculas de hidrogênio. Então, essas micropartículas de hidrogênio, quando a gente coloca um canudinho aqui, uma colher, e vai, né, gerando essa sequência de pulsos. Sequência de pulsos, você pega o pulso aqui, ó, e vai fazendo essa sequência aqui, ó. Isso aqui vai fazendo o seu campo, né, baseado nas moléculas de hidrogênio descomposicionadas por conta dessa vibração, dessa feixe de raios de radiação eletromagnética, desses pulsos de radiofrequência, né? Isso vai gerar um gradiente que vai ser captado, né? E dá para manipular esse sinal. Né? Isso aqui vai gerar uma certa imagem. Porque, de certa forma, cada pulso de coisa pode ser lido, né? Lido o quê? O que o tecido faz e deixa de fazer sobre a interseção desse pulso. São coisas muito doidas, assim. São cozinhas eletromagneticamente falando. Não tem uma coisa melhor do que a panela e o fogo num alimento, né? Dependendo do preparo. Então é a mesma coisa, né? Na opção que descreve corretamente o conceito de radioproteção e enumere os seus princípios fundamentais. Radioproteção é um conjunto de procedimentos utilizados a fim de proteger os profissionais e os pacientes do setor de radiodiagnósticos. Seus princípios fundamentais são
limitação de dose, manutenção periódica e uso de equipamentos de proteção individuais. A radioproteção consiste na aplicação de técnicas para aprimorar a qualidade das imagens. A radioproteção é o conjunto de normas, medidas e procedimentos que visam proteger pessoas e o meio ambiente contra os efeitos de radiação ionizante. Seus princípios fundamentais são justificação, otimização e limitação de dose. A radioproteção é um sistema utilizado para proteger os profissionais de saúde. Seus princípios fundamentais são os mesmos. A radioproteção é um sistema aplicado no setor de radiodiagnóstico e em centrais nucleares. Seus princípios fundamentais são limitação de dose. Radioproteção é conjunto de normas, procedimentos. É isso. A primeira aqui, ela não tá coerente com o que a gente estuda. Tem algumas coisas ali, mas uma angiorressonância magnética de crânio será realizada. A técnica de escolha para o estudo da vascularização arterial cerebral intracraniana sem necessidade do uso de contraste intravenoso é o FLAIR T2-STIR W 3WI ou 3D TOF. É essa aqui, ó. 3D TOF. Então, bem difícil, né? A gente tem que saber disso. Eu sei porque eu já fiz exercícios, né? Tempo de voo, time of flight, é um recurso que é utilizado para poder conseguir subtrair as imagens e ter uma imagem do quanto tem de níveis de oxigênio à medida que o cérebro vai fazendo suas contrações, né? Um paciente que sofreu traumatismo com suspeita de fratura de osso longo, osso longo, deve ser posicionado na mesa de exame de raio-x. A forma mais apropriada para manipular a extremidade afetada, garantindo segurança do paciente e a obtenção de imagens de qualidade é manipular o paciente, né? Movimentar a extremidade livremente, apoiar firmemente a extremidade afetada diretamente na mesa para evitar movimentos durante a exposição. Utilizar tração manual na extremidade afetada. Movimentar cuidadosamente a extremidade afetada, sempre sustentando a articulação proximal e distal à fratura, minimizando o deslocamento. Isso, deixar o paciente movimentar a extremidade sozinho até se sentir em posição mais confortável para a exposição. Isso aqui não dá para ser feito, né? O paciente ele não consegue sozinho. Sempre existe uma necessidade, um pouco de interação, tá? Vamos lá, apoiar firmemente a extremidade diretamente na mesa. Ou fico com essa daqui. Movimentar cuidadosamente. Então, vou parar por aqui, tá? Meu cérebro tá assim, né? Tem bastantes questões. Mas a gente viu aqui que a maioria das questões aqui foram níveis médios.
médio, às vezes variou um pouco, médio para cima, médio para baixo. A gente só fez uma questão das que mais são difíceis para quem não tem experiência, né? Que é o meu caso. Eu tenho só 6 meses de experiência, então é muito difícil para mim saber sobre os as incidências, né? No sentido, aquelas incidências especiais. Mas é isso. No próximo vídeo a gente vai continuar fazendo questões, até porque varia muito, né? Mas de todos os concursos que eu já fiz, caíram pelo menos duas sobre incidências especiais, né? São as que mais caem. Bom, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço pra vocês e fui!